Noite, gente. Vamos hoje de mais uma live da semana em homenagem às mães. E hoje o tema é polêmico, mas também é muito importante para aquelas gestantes que gostariam de ter um parto humanizado pelo plano de saúde. A gente sabe que o cenário que a gente tem hoje não ajuda muito essas gestantes a conseguirem realizar esse sonho, mas a gente tem sim caminhos para conseguir fazer que isso aconteça. Hoje o nosso percentual de cesáreas pelos planos de saúde é bem mais elevado do que o do SUS, que já é bastante elevado, e isso também em decorrência que o sistema inteiro trabalha para que a cesárea seja preconizada. Isso por questões econômicas, por questões financeiras, né? E dos próprios profissionais que já estão habituados a fazer muito mais cesáreas do que o parto vaginal. Eu vou chamar para cá a Aisha para a gente começar. Ver se eu consigo aqui, que tá... O celular tá meio turvo, mas acho que já tô conseguindo. Deixa eu ver. Oi, Isso! Boa noite, Aisha, tudo boa bem? noite, tudo bem? E você, e vocês, tudo certo? Tá tudo certo. Feliz de te ver aqui dividindo essa tela comigo. Quero primeiramente agradecer muitíssimo por ter aceitado esse meu convite. Mas, Fico muito feliz, de verdade, de te ter aqui. Sempre foste uma pessoa muito bondosa comigo, de dividir conhecimentos, né, da gente conseguir conversar bastante. E eu percebi que tinha uma profissional muito dedicada, por isso que eu te chamei para a gente conversar sobre esse tema, que eu sei também que tu tens conhecimento sobre ele. Então, e da importância, né? Eu queria começar contigo falando, a gente está aqui falando de parto humanizado, mas me dá assim a tua conceituação do que é um parto efetivamente humanizado. boa noite, gente. Obrigada, Paloma, pelo espaço, viu? Você também é uma querida. Obrigada mesmo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Então tá bom. Gente, vamos lá. É muito comum, né, as gestantes chegarem até o escritório e falarem assim: ah, não, mas parto humanizado? Mas eu não quero um parto na água. Gente, o parto humanizado não significa ter um parto na água. Para a gente ter um parto humanizado, a gente tem que ter alguns pilares. E os pilares da humanização são três. Então, o que que são, quais são, né, esses pilares? Primeiro de tudo, protagonismo da mulher, decisões baseadas em evidências científicas e atualizadas, tá? E também, porque também não adianta, né, ser baseado em evidência científica, mas evidência científica lá dos anos 70, também não adianta. Então tem que ser evidências científicas sempre atualizadas, tá? Então, protagonismo, evidência científica e uma equipe multidisciplinar. Tem isso? Tem. Ah, então sim, a gente está falando de um parto humanizado. E aí eu vou falar rapidamente, né, o que, que são esses três pilares. Então, o protagonismo da mulher, a mulher se sentir protagonista. E como que ela se sente protagonista no parto dela? Ainda mais nos planos de saúde, né? Ou quando a mulher vai ter bebê no plantão, né? Você exerce o seu protagonismo através de informação. Então, você precisa ter informação sobre o que está acontecendo com você. A partir dessa informação clara, você precisa dar o seu consentimento e aí você exerce a sua autonomia de falar, eu quero esse procedimento ou eu não quero que seja realizado esse procedimento. Muitos procedimentos a gente sabe que não são mais recomendados pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, mas eles continuam sendo realizados. Então, exercer o protagonismo significa você poder dizer, não, eu não quero esse tipo de procedimento, porque eu estudei durante a minha gestação e sei que isso não vai ser bom para mim e para o meu bebê. Aí entra o segundo pilar, que são evidências científicas atualizadas. Então, o profissional ele tem que chegar para você falando sobre essas evidências científicas. Então, ele fala assim: olha, Eixa, o negócio é o seguinte, está acontecendo isso, isso e isso, e a gente vai precisar fazer isso, isso e isso. Posso fazer? Tudo bem que seja feito? O que você tem de conhecimento
você vai falar sim ou não. Aí sim você coloca esses dois pilares. O terceiro pilar é uma equipe multidisciplinar. O que que significa isso? Significa que não tem somente o médico ginecologista obstetra acompanhando o seu trabalho de parto e também todo o seu pré-natal. Tem uma equipe formada por ginecologista obstetra, enfermeira obstétrica ou obstetriz. A gente pode ter nutricionista, fisioterapia pélvica, fisioterapeutas. A gente pode ter a doula, que é assim, só quem tem uma doula sabe o que é uma doula. Só quem teve uma doula no trabalho de parto sabe o que é uma doula. E sabe a diferença que essa profissional faz. Então, são profissionais que estão ali acompanhando a gestação e, na medida do possível, acompanhando o trabalho de parto também, e que trazem esse olhar mais ampliado para a sua gestação, para você. Então, essas pessoas estão ali por você. Isso é uma equipe multidisciplinar. Então, esses são os pilares da humanização. Eu tive um parto na água, mas eu não tive presença de nenhum, só tive a presença do meu médico. E ele queria fazer uma episiotomia, qualquer coisa assim, qualquer coisa nesse sentido que a gente sabe que já não é mais preconizado pelo Ministério da Saúde e pela OMS. Você teve um parto humanizado? Infelizmente não. Infelizmente não. Esses são os pilares do parto humanizado. Então, qualquer coisa que fuja disso, eles até podem falar que é humanizado, porque agora parece que virou moda, né? Falar assim, isso aqui é um parto humanizado. Ou, a gente tem um programa de humanização. Gente, quando você vai ver, não é realmente um programa de humanização. Na verdade, infelizmente, é uma propaganda para você ser atraída para ter seu bebê ali. Isso que acontece muito, né, Paloma? Sim, é como se fosse um selo de a gente não comete absurdos. E às vezes esse selo está até equivocado. Então, um dos cuidados que a gente sempre traz para quem está fazendo acompanhamento jurídico com a gente durante o pré-natal é sobre a escolha da equipe, sobre a escolha da via de parto com antecedência. Porque se a gente não tem uma certa antecedência, a gente não tem como conduzir pelos caminhos que a gente tem ainda hoje, né? Diante da dificuldade de encontrar profissionais para realizarem, né, esses procedimentos dentro dos planos de saúde, a gente precisa fazer aí um caminho, né? E se a gente chega assim muito no final da gestação, a verdade é que a gente fica sem tempo hábil, né, de ajudar essa mulher a conseguir realizar esse sonho, por mais que a gente queira. A gente consegue sim dar algumas dicas e muitas vezes cai num plantão que tá legal, que os profissionais estão já alinhados, que aquele hospital em específico é alinhado e tem realmente condutas que preconizam a humanização, às vezes não é 100%, mas às vezes tem um bom percentual ali, já dá para sentir uma segurança e ela tendo conhecimento, levando o plano de parto, já tem uma possibilidade bem maior de conseguir ter um resultado positivo, né? Então, exatamente. minha pergunta para ti seria no sentido, qual tu achas que é o tempo adequado para que essa gestante inicie o processo de procura tanto dessa equipe quanto do plano de saúde, para ter uma resposta do plano de saúde em relação ao profissional adequado para fazer esse parto, essa via de parto que ela está escolhendo? Uhum. Antes disso, eu só vou voltar um pouquinho que você falou da equipe, né? E aí a gente se descobre grávida e aí a gente fica perdida. Essa que é a verdade, a gente fica perdida, né? E você também citou o plano de parto. Então, gente, eu sei que vocês tiveram live ontem sobre o plano de parto com a maravilhosa da Isabela, que é uma querida também. E eu acho que, assim, uma das coisas muito importantes para quem vai ter o parto, para quem vai ter o seu bebê no plantão, seja SUS, seja plano de saúde, é elaborar o plano de parto, né? Então, assim, as pessoas acham que o plano de parto ele não tem validade jurídica, mas ele tem validade jurídica. Tem resolução do Conselho Federal de Medicina falando sobre isso. Não exatamente com esse termo, plano de parto, mas a gente utiliza essa resolução do CFM para falar que sim, ele é um documento e ele é válido. Ele vincula aquele profissional, a não ser que realmente tenha alguma emergência, intercorrência e não dê
para fazer aquilo que a gestante gostaria que se fizesse. Então, acho que a primeira dica, assim, para quem vai ter um parto no plantão é faça um bom plano de parto. Seja, ou melhor, esteja esclarecida, faça esse plano de parto durante toda a gestação, vão surgir dúvidas, e, gente, surgem muitas dúvidas. Vocês podem ter certeza disso. Na minha primeira gestação, para vocês terem uma noção, eu não sabia nem que eu tinha direito a acompanhante. Então, assim, foi uma coisa. E eu já era advogada, gente. Então, para vocês verem como é um nicho muito específico. Muito específico. Então, a gente precisa buscar informação. E às vezes a gente não consegue fazer isso com os profissionais do plantão. Né? Eles não têm tempo hábil para isso. Não tem como. Então, elaborar um bom plano de parto. Ai, Aisha, mas olha, o médico do meu convênio ou o médico do SUS não está esclarecendo as minhas dúvidas. O que que eu faço? Gente, infelizmente você vai ter que buscar essa informação sozinha. Hoje, graças a Deus, a gente tem perfis ótimos no Instagram que trazem muita informação de qualidade. Então, tentem buscar essas informações de qualidade para que vocês tentem minimamente entender o que está acontecendo e consigam elaborar um plano de parto. Tá? Então, acho que Tem curso de gestante também, tem roda de gestante, tem procurar dentro do site da ANS, gente. Dentro do site da ANS tem várias informações, gente, tem tanto canal de informação de parto hoje em dia que se tivesse na época que eu estava gestante, eu ia ficar maravilhada com isso. E, enfim, a minha última gestação, a gente já tá caminhando aí para fazer 17 anos, o meu filho mais novo. Então, não tinha esses canais. Eu fico chocada. Não existia. Mas hoje, inclusive, a gente está retornando aqui em Belém com um canal importante de discussão sobre parto, sabe? E isso me dá um alento muito grande. Porque na época que eu tive bebê, eu não tinha informação também. Como tu está dizendo, há pouco tempo tu tiveste e tu também não tinha. Essa informação parece que ela está guardada. Uhum. Parece que Em ninguém algum quer que lugar você saiba. inacessível. Exatamente. É assim mesmo. E aí a gente tem, é o que a Paloma falou, a gente tem vários hospitais hoje que dão esses cursos de gestante de forma gratuita, você não precisa pagar nada. Então, assim, são informações de qualidade e a gente, para quem tá no limbo, não sabe absolutamente nada, nossa, aproveitem esse conteúdo, aproveitem esse recurso, porque isso também vai ser muito importante, né? E aí, retomando a pergunta da Paloma, eu acho que assim, descobriu a gestação, espera ali as 12 semanas, que é aquele período mais crítico, que a gente sabe que infelizmente podem ocorrer abortos, abortos espontâneos, né? Então, o nosso próprio corpo já aborta. Então, assim, espera passar esse período, fica mais tranquila, buscando informação já. Depois dessas 12 semanas, você começa realmente as tratativas administrativas para que você busque o reembolso, se você quiser uma equipe particular. A gente tem, acho que são 3 cenários, né? O cenário que você vai para uma equipe, você vai fazer seu parto, né? Com uma equipe particular. Então você paga tudo, paga tudo. O segundo cenário, que é quando você vai fazer a equipe com o plantão, né? Então tá com a equipe de plantão do convênio. E o terceiro, que é quando do convênio ou do SUS, né? Com a equipe de plantão. Uhum. E o terceiro, que é quando você é acompanhado por médico ginecologista do seu plantão, mas ele cobra uma taxa de disponibilidade para estar com você na hora do parto. Então, assim, eu acho que são esses 3 que a gente mais vê, né? E aí, assim, você quer contratar uma equipe particular para te acompanhar durante o pré-natal e na gestação, né? Na gestação e no trabalho de parto. Então, a gente tem que começar dando um passo para trás. Então, primeiro de tudo, a gente tem que diferenciar o que é reembolso contratual de reembolso administrativo. Então, primeiro de tudo, reembolso contratual. O reembolso contratual é aquele que você contrata o plano e ele é de livre escolha. Você fala assim, olha, eu quero um profissional X. E o plano, ele fala, tudo bem, você pode escolher aquele profissional X que não está aqui, não é credenciado, não é referenciado, e a gente vai te pagar o valor da tabela contratual.
Então, eles te reembolsam em cima daquele valor ínfimo, diga-se de passagem, Mas se né, você já Paloma? tem conhecimento desde a contratação, quando você faz esse plano, você já tem conhecimento dessa planilha desde a contratação, então você já sabia qual era o valor que você ia ter em reembolso de parto e também, né, das consultas do pré-natal. Mas é baixo. Exatamente. Então, você é super baixo. É tipo assim, você paga R$ 300 e ganha e leva, né? Devolve, eles devolvem para você 80. Então, assim, é uma coisa super baixa, né? E aí, então, esse é um tipo de reembolso. E o outro tipo de reembolso é o reembolso administrativo. O administrativo é esse caminho que a gente tem que percorrer ainda durante a gestação, logo no início, logo que você descobre a gestação, né? Então, eu recomendo mais ou menos a partir das 12 semanas, que daí você já vai estar mais tranquila, vai ter passado aquele período mais crítico. E aí você começa as tratativas administrativas. Por quê? O reembolso contratual somente alguns convênios têm. Mas o administrativo, todos os convênios têm. Todos eles. Por quê? Porque ele está pautado no Código de Defesa do Consumidor. Então você mostra a falha no plano. Então você fala, olha, não tinha médico ginecologista com boas taxas de parto normal e eu quero um parto normal. A Esse é maioria o pulo tem. do gato, são as Exato. taxas. Né? As taxas é fundamental, porque, assim, dizer não tinha um médico, você precisa comprovar, né? Exato. E Exatamente. essa é a nossa função, ir atrás dessa prova para a gente poder fundamentar esse reembolso. Exatamente. Mas continua que eu estou gostando. Exatamente. Então a gente precisa demonstrar essa falha no plano. Então, como a gente demonstra a falha do ginecologista obstetra, por exemplo? A gente demonstra pedindo as taxas de cesariana. Então, a gente pede para o plano as taxas de cesariana dos profissionais credenciados ou referenciados do ano anterior. E aí, com essa taxa em mãos, que beira o absurdo, que assim, 90% cesáreas, 10% de partos normais, vaginais, com isso em mãos, aí sim a gente consegue começar as tratativas para avisar o reembolso administrativo. Enfermeiro obstetra é a mesma coisa, a maioria dos planos eles não possuem enfermeiros obstetras, obstetrizes, credenciados, então isso também é uma falha, porque já tem resolução da ANS falando que a gestante ela tem direito a 6 consultas durante o pré-natal, mais 2 consultas de pós-parto com esse profissional, e os convênios não credenciam. Então é uma coisa muito comum, infelizmente. Então a gente consegue ir mostrando as falhas e fazendo o caminho, percorrendo esse caminho do reembolso administrativo. Só que, gente, a gente precisa de tempo hábil para isso. Então não adianta chegar com 36 semanas e falar assim, doutora, então, sabe o que que é? Eu tô querendo reembolso administrativo da minha equipe de parto particular, No valor só que eu tô com 36 semanas de completo, gestação. no valor completo, eu gostaria de receber o valor completo da equipe que eu estou pagando É, pelo plano de saúde. E a senhora exatamente. tem aqui 2 semanas. Não dá, Não dá. porque a gente tem prazos para cumprir. Primeiramente, assim, a gente precisa descobrir com os próprios profissionais. É importante que aquela gestante se sinta confiante com o profissional que ela elegeu para acompanhar o pré-natal e fazer o parto, né? E um bom sinal começa com a taxa. Para que todo mundo compreenda, cada profissional obstetra, cada médico obstetra tem obrigatoriamente a taxa, o percentual de partos vaginais e partos por cirurgia cesariana. Por quê? Isso é uma informação que eles têm que prestar tanto para a ANS quanto para o próprio plano de saúde e tem que ter publicado. Então, não, muitas vezes a gestante se sente constrangida de perguntar. Não fique constrangida de perguntar. Pergunte, porque esse é o maior indicativo que você pode ter se você lá na frente vai ter uma cesárea indicada por alguma coisa que não seja adequado, né? Se esse médico tem um percentual muito elevado de cesarianas, pode ser um indicativo de que esse profissional não preze tanto por fazer o acompanhamento de partos vaginais. E Uhum. como você pode
pode ou não ser diferente, mas é um risco muito grande. Então, quando a gente está orientando uma pessoa que quer fazer realmente uma tentativa de ter um parto vaginal, porque a gente nunca pode garantir que isso vai acontecer, né? Mas a gente pode garantir que ao menos ela tenha a maior taxa de possibilidade de que isso aconteça. A gente orienta assim, peça a taxa desse médico, peça indicações. Se você Uhum. for se certificar, por exemplo, de doulas, de enfermeira obstetra, essas pessoas muito provavelmente conhecem os profissionais que trabalham com partos vaginais. E isso, Uhum. mais um adendo, não significa que sejam partos humanizados, são partos vaginais. É importante que se Uhum. diga isso, porque existem, sim, profissionais que acompanham partos vaginais, mas não são humanizados. Uhum. Né? Exatamente. Então, vamos colocar em pratos limpos aqui. Estamos procurando um alecrim dourado. É isso. Vamos atrás do alecrim dourado. E para isso, se eu pegar o, a referência todinha do plano de saúde, quem são todos os obstetras, às vezes é uma Uhum. lista infindável. Então, o que que eu hoje faço por aqui? Não sei se fazes igual. Eu peço para eles me mandarem os 20 que tem percentual maior Ah, de legal. parto vaginal. Porque aí eu já não preciso dizer para eles ou me mandarem todos, porque às vezes eles demoram mais, ou Uhum. me mandar um por um. Uhum. Eu já peço, me manda os 20 que tem os maiores percentuais. E aí, Uhum. E aí você com vai isso já ver. agiliza um pouco. É. Aí você vai ver assim, 10, 12% de partos normais, né? Não passa muito disso, né? No plano de saúde, não. Infelizmente. É, infelizmente. E aí, eu acho que é importante também a gente esclarecer por que que isso acontece, né? Então, por que que o médico do convênio, ele não acompanha partos vaginais, né, e tudo mais, porque as pessoas podem não saber realmente, né? Gente, olha, primeiro de tudo, quando o médico ele se credencia ao plano de saúde, ele tem que atender determinado X de gestante para que ele consiga Y de dinheiro, tá? Isso é uma coisa, é uma continha matemática. Os planos pagam baixo, essa é a verdade. Eles pagam baixo. Por um parto normal, vaginal, menos ainda. O que não deveria ser, já que a gente tem uma ação Muito civil mais pública. trabalho, tempo. Exatamente. E assim, a gente tem uma ação civil pública que fala para a ANS que ela tem que remunerar mais por fazer pelos os profissionais, né, que optam não, que fazem os partos normais. Só que isso ainda não, parece que não entra nunca, né? Então a remuneração continua sendo mais baixa para esses A profissionais. gente tem Pode a falar. diferença de 8%. 8%. É muito pequenininho. Mas a diferença do trabalho é É bom muito que a maior. gente fale para deixar bem tranquilo para todo mundo entender. Uma cirurgia cesariana, em torno de 45 minutos, uma hora, uma equipe consegue facilmente, né, realizar. Um parto Uhum. vaginal, a gente não pode nem ter noção, porque vai depender Uhum. da mulher, vai ter que aguardar, vai ter que estar ali para acompanhar. E por isso, e já considerando que aquele médico não é um médico plantonista e vai estar disponível para aquela gestante durante 12 horas, 14 horas, 18 horas, E por aí vai. um valor, um valor de R$ 300 Uhum. É um é, absurdo. fica impossível para esse profissional garantir para essa gestante, né, esse Uhum. atendimento por esse valor. Então, Uhum. o que se fez? Criou-se a chamada taxa de disponibilidade, Uhum. né, para tentar compensar os profissionais, os médicos obstetras, né, desse tempo tão alargado que tem de diferença, né?
de uma Uhum, forma de nascer para outra. uhum, Mas o problema é que essa taxa, em vez de ser arcada pelo plano de saúde, em teoria eles pedem para o beneficiário arcar. E aí a gente tem uhum. vedação para isso. Exatamente. A Febrasgo, né, fala que pode ser cobrada essa taxa, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que, e aí eu até fico assim, né, eu fico com peninha mesmo dos médicos, porque tem médico que realmente não sabe que essa taxa é ilegal. Tem médico que não sabe. Então, cobra porque todo mundo cobre, é assim mesmo. Só que, gente, essa taxa é ilegal, essa taxa não pode ser cobrada da gestante. Justamente por conta disso, porque o plano já está pagando aquele profissional por aquele parto. Então, eles não podem cobrar essa taxa da beneficiária. Mas, infelizmente, acontece muito, principalmente por causa dessa nota da Febrasgo também, né? E aí também é muito importante a gente falar que essa taxa de disponibilidade não tem um código que a gente chama de código TUS, ou seja, não vai ser reembolsada, porque disponibilidade médica não existe nesse código TUS, que é a terminologia unificada de serviços de saúde, que significa o quê? Todos os procedimentos que são realizados, né, na saúde têm esse código. Misericórdia. Exatamente. Na nota fiscal, o médico, né, o enfermeiro obstetra, seja lá quem for o profissional, ele lista esse código TUS. E aí a nossa chance de reembolso administrativo aumenta drasticamente. Agora, taxa de disponibilidade não tem código TUS. Ou seja, você não vai ser reembolsado desse valor. Não vai. Não vai. Não, não tem Cristo na Terra que faça você ser reembolsado desse É porque o valor. que acontece? O código TUS de partos, ele tem um específico, que é para parto vaginal. E ele tem um Exato. específico, que é de cirurgia cesariana. Uhum. E aí, se já tem um específico de parto vaginal, dentro desse código já está incluso o serviço inteiro. Então, não Uhum. tem essa disponibilidade. Por isso, a gente não consegue pedir esse reembolso nem no administrativo, que vem aquele valor irrisório, muito Nem menos no no complexo, judicial. Uhum. né? Infelizmente, se a gestante faz o pagamento dessa taxa de disponibilidade, a gente não consegue reaver. Uhum. Infelizmente, né? E é uma prática, assim, muito, muito, muito comum. Então, a gestante acaba optando, tá, peraí. Então, no plano de saúde, eu tenho altas chances de ter uma cirurgia cesariana, ainda que eu pague por essa taxa de disponibilidade, porque também não é garantia de que você vai pagar essa taxa e o médico realmente vai fazer um parto normal e não vai te encaminhar para uma cesariana sem necessidade, né? Então, o nosso cenário obstétrico hoje é de fazer muitas, muitas, muitas cesáreas. Então, assim, a gente está um dos países que mais se faz cesárea. Sim. Mudar essa mentalidade é muito difícil, né? É muito difícil, justamente por conta de uma série de fatores, né? Então a gente tem um trabalho realmente de formiguinha, né? Falando para a gente tentar ir mudando esse cenário. Para quê? Para que as mulheres elas se sintam respeitadas e que elas possam exercer o protagonismo. Lembra dos pilares da humanização que a gente falou no início da live? Então, assim, a mulher quer um parto normal. E tá tudo bem com ela. Tá tudo bem com o bebê. Não tem por que ter uma cesariana. E aí o médico fala assim: ah, não, mas sabe o que que é? É que você é muito grande. Ou melhor, o bebê é muito grande. Ah, e sabe o que que é? É que você é muito baixinha. Ai, mas você tá magra, você tá gordo, o Você bebê tá tá gordo. isso, o bebê tá aquilo. Então, assim, gente, são as mais variadas desculpas para que realmente se faça uma cesariana. Entendeu? Então, assim, pagar a disponibilidade no médico do convênio, se você não tem certeza, se você não fez aquilo que a Paloma falou. Procurou ali entre as doulas, entre os enfermeiros obstétricos, quem são os profissionais realmente humanizados, não os que se dizem humanizados. Olhar também o Instagram também é uma coisa muito legal, né? Porque fala que é super humanizado. Mas tem lá, de 5.729 fotos, uma é de parto normal. O resto é tudo cesariana. Você acha realmente que esse médico vai respeitar a sua vontade?
Não vai, gente. Não vai. Infelizmente é assim. A gente vê E ele muito não vai isso. dizer para você, ele não vai dizer para você que ele está encaminhando porque vai ser mais fácil. Ele vai te colocar alguma condição que, se você não tivesse preparado o suficiente, não tiver informado o suficiente, você vai acreditar. Principalmente Uhum, porque naquele momento você vai estar fragilizada. Você uhum, vai estar em trabalho de parto, muito provavelmente. Então, né? Acontece também de ser antes. Acontece de uhum, ser na última consulta e a indicação já acontecer por algum fator e outro que você deve sim sempre checar. Ainda digo uhum, mais, é importante que a gente reforce que qualquer paciente, incluindo gestantes, tem direito à segunda opinião médica. uhum. Tanto Se SUS você quanto privado. ir em qualquer hospital, estou no hospital, já estou internada, já estou com a equipe, estou me sentindo insegura em relação à avaliação que foi feita. Posso chamar outro profissional? Pode e deve. E Uhum. É um direito E é preciso seu. que se diga que isso não é uma ofensa à equipe que está lhe atendendo. Isso é uma Uhum, prerrogativa, é um direito seu enquanto paciente, né? uhum, O parto é da mulher, é a mulher que está gestante, é a mulher que vai parir, é o filho é dela, então ela que precisa se sentir segura, uhum, ela que precisa se sentir respeitada. E nesse uhum, sentido que pode sim ser demandada uma segunda opinião médica, que muita uhum, gente às vezes não faz por desconhecer esse direito também. uhum. Ou também por achar que tá sendo super bem assistida, né? Ou assim, ai, o médico ele foi tão simpático, ai, mas ele é tão bonzinho, né? Desconfie desse médico bonzinho, né? Porque nem sempre o médico bonzinho é aquele médico que realmente fala pra você o que tá acontecendo. Então ele quer te levar para uma cesariana, por exemplo, ai, ele muda o tom, ele fica todo bonzinho, ou então começa aquela coisa de ameaça, né? Do tipo assim, olha, o seu bebê ele tá em sofrimento fetal. A hora que você escuta sofrimento fetal, você já fala, não, tá bom, vamos, vamos. Vai acontecer alguma coisa com o meu bebê? Não, então vamos, acaba aqui, acaba agora. Você não quer correr esse risco. Você não quer. E aí, nesse ponto, além de você poder, né? Você tem o direito de pedir uma segunda opinião, caso queira. Eu acho que também é importante quando a mulher, assim, ela tem um pouco de informação e ela realmente está em dúvida se aquele procedimento é adequado ou não. Então, realmente, isso é uma indicação de cesariana? Realmente o meu bebê está em sofrimento? Doutor, por favor, coloca isso no meu prontuário, então, por favor. Coloca isso, essa informação que o senhor está me passando, coloca no meu prontuário. Exatamente. Por quê? Porque a gente vai ter acesso a esse prontuário depois. E a pergunta também vai muito no sentido: e onde eu vou saber? Como eu vou saber se aquilo é adequado ou inadequado? E é durante a feitura do teu plano de parto que tu vais ter muitos questionamentos e tu vais estudar para definir, para escolher cada uma das alternativas. Eu sempre digo, Uhum. nunca faz um plano de parto sem prever as possibilidades. Tem que ter plano A, plano B, plano C, plano D. E durante esse Nossa, caminho isso é que tu muito vai traçando as importante. possibilidades, tu vais estudando e tu vais saber. Porque Uhum. verdade, quando a gente realmente mergulha na nossa gestação e a gente começa a compreender o funcionamento do nosso próprio corpo e como é que faz todo o processo, né, de nascimento, quando o médico diz pra gente que é uma indicação de cesárea por algum motivo, muitas vezes as gestantes já conseguem sim perceber que aquela indicação não é adequada. Mas, Uhum. sendo ou não sendo adequada, você estando diante de uma equipe, sempre peça para constar tudo, tanto as suas autorizações de Uhum. cada procedimento que você fez e que você autorizou, quanto as suas negativas no prontuário. E o seu Uhum. acompanhante tem direito a ver o seu prontuário imediatamente durante todo o período que você estiver hospitalizado. Então, não Uhum. tem, eu não sei se está ou não no meu prontuário. Acompanhante cheque. Uhum. Exatamente. Não consta? Por favor. Quero que conste tal informação no meu prontuário. Porque, gente, o prontuário, ele é do paciente, ele não é do médico. E muito menos da instituição. A instituição, ela tem o dever de guarda, ou seja, ela vai ficar com aquele documento, ela vai reter aquele documento por 20 anos. Mas ele é seu.
Tanto é que você não precisa de justificativa para acessar o seu prontuário. Isso também é uma coisa muito comum. Os clientes, eles pedem, né, o prontuário médico e aí fala assim, ah, mas por que você quer o seu prontuário? Porque ele é meu. Eu quero porque ele é meu. Simples assim. Eu tenho No direito a ver o meu requerimento dos prontuário. hospitais, no requerimento dos Exato! Tem um hospitais, em campinho todas lá. as tem um campo. E eu já vi prontuário ser negado. Prontuário ser negado várias vezes porque não tem no campo. Eu digo, mente, coloca qualquer coisa. Só não Não coloca ação importa. judicial, tá? Só não coloca ação judicial, porque a chance de adulteração desse prontuário aumenta. Então, assim, não coloque ação judicial, não coloque que é para advogado, coloque, caso você não queira, né? Ou caso tenha colocado alguma coisa nesse sentido, porque o prontuário é meu. E aí fala, não deixaram? Então tá bom, você coloca uma justificativa mais ou menos assim, por exemplo, gostaria de ter acesso ao meu prontuário porque estou fazendo tratamento médico e o meu médico solicitou. Pronto. Pronto, entendeu? O meu médico que está me acompanhando quer saber como foi o meu parto. Pronto, sabe? Então, assim, com base nisso você consegue já o seu prontuário e ele é muito importante pra gente. O prontuário, ele é um documento que muitas vezes é negligenciado, né? Mas ele tem que ser preenchido corretamente, com todas as informações, sem rasuras, que senão os profissionais eles podem responder por isso. Então tem que constar tudo lá. O que a gente mais vê, não sei, Paloma, aí, mas eu acho que, vendo a situação, eu acho que é a mesma coisa. O que a gente mais vê é prontuário mal preenchido. Muito mal preenchido. Nossa, prontuário assim, muito mal preenchido, que não consta tudo. Às vezes a gestante, ela conta alguma coisa pra gente e a gente vai caçar isso no prontuário e não tem. Absolutamente não E aí você tem tem. a foto que comprova que aquilo aconteceu, ou você tem um resultado daquilo, foi feita uma episiotomia, tá lá, existe o corte, pode fazer a perícia, não tem problema. Mas Cadê não no consta. prontuário? Não, não tem. Ou então, você pega o prontuário, a parte médica do prontuário, e você vai combinar com o da enfermagem e um não conversa com o outro. Você tem um Uhum, acompanhamento de 20 horas de trabalho de parto, ela foi indicada para cesárea depois, mas nas 20 horas de trabalho de parto não tem partograma. Enfim, uhum. é isso, eu acho que é uma É, realidade do Brasil inteiro, infelizmente. é, infelizmente, porque devia ser Mas muito bem isso, preenchido. gente, E o. tudo isso que a gente está falando aqui vai ajudar sempre, são os meios de prova que a gente tem para comprovar que aquela conduta não foi adequada. E Uhum, o que a gente está fazendo hoje aqui é tentar dar um caminho das pedras para que vocês tenham acesso a uma equipe que não vá fazer isso com você. A uma uhum, equipe que trabalhe pró-gestante, uhum, respeitando a gestante, respeitando o plano de parto da gestante, realmente fazendo essa cesárea, porque ninguém é contra a cirurgia cesariana aqui. Se for uma escolha ou se for uma indicação correta, né? uhum. Aí, mas tu não Não, és e contra a cesárea aí. eletiva? Não, não sou. Eu sou pró-autonomia da mulher. Inclusive, se ela quiser optar por isso, mas que ela esteja extremamente bem informada sobre a Uhum. opção que ela está fazendo. Exatamente, que ela não seja coagida ou que não tenha nenhuma brecha ali naquela informação, né? E isso também está sendo mais comum. Eu tenho alguns casos que estão chegando justamente sobre isso. As mulheres queriam partos cesáreos, não queriam passar pelo parto normal, pelo motivo que for, aí eu não tô aqui para julgar ninguém. E aí ela pediu e não deu certo. Não deu certo assim. Os profissionais ficaram enrolando ela, então falando assim, não, calma, daqui a pouco você vai ser levada para a sala de anestesia. Aí quando chegou, sabe o que que era? Não era anestesia, era ocitocina. Na hora, ela não sabia a diferença. Ela achou que estava sendo anestesia. E não estava Até sendo virador. anestesia. Até vira dor, né? Porque até então também é uma moça do interior, então todo mundo teve em casa, sabe? Aquelas coisas. E aí ela foi uma das primeiras assim, da família que foi para o hospital e não sabia realmente como que ia ser uma cesariana, mas ela não queria o parto normal. E aí achou que estavam aplicando anestesia. Não, ocitocina.
Para quem não sabe, a ocitocina sintética, que é essa aplicada no hospital, faz com que aumente o ritmo, a duração e a intensidade das contrações, para que elas se tornem mais efetivas e para que o bebê nasça mais rápido. Então, a hora ela foi literalmente enganada. Literalmente. E aí, assim, pouquíssimo tempo depois, o bebê já nasceu. Ai, a Eixa, mas era melhor parto para ela, porque a gente sabe da cesariana, a gente sabe dos riscos da cesariana. Gente, eu entendo tudo isso. Só que eu acho que, assim, primeiro de tudo, faltou informação para essa mulher. Ela tinha que ter informação sobre tudo, tanto parto normal quanto parto cesáreo. Ela tinha que saber quais procedimentos seriam feitos. E nada disso foi explicado para ela. A partir do momento que nada disso é explicado, tem uma falha nessa prestação desse serviço. E a gente tem que... Muito, muito grave. A autonomia dela foi completamente violada. A partir do momento que o dever informacional do médico não foi cumprido, né? E que a autonomia dela não foi respeitada, a gente não tem... Exatamente. Ela falava. Nunca, imagina. Passou muito longe. Ela falava. A acompanhante falava que ela queria ir para cesariana, e ao invés de falarem com ela, não, ficaram enrolando. Ficaram falando, não, daqui a pouco o médico vem te avaliar, não, só falta mais um pouquinho, você já vai subir para a sala de cirurgia. Gente, entendeu? E ainda, aí se falasse assim, mas aí nesse meio tempo o bebê nasceu. Tá, ok, o bebê nasceu, né, tudo bem. Mas não, ainda colocaram ocitocina na menina. Então, assim, para mim isso beira má fé. Sabe? Vai muito além dela não conseguir exercer a autonomia, o protagonismo e tudo mais. Para mim, isso beira má fé mesmo. Sabendo que a pessoa não quer passar por aquilo. Seja qual motivo for. Entendeu? Eu não tô lá para julgar. Mas o parto normal era melhor. É muito Exatamente. importante que se diga e repita, a escolha não é da equipe, é a escolha da gestante. A escolha da gestante é do acompanhante, da via de parto, de como ela gostaria que as coisas fossem feitas. O corpo é da gestante, a decisão é dela. O plano de parto é muito importante também nessa questão, porque a gente fica com a vontade expressa da gestante do que realmente ela estava fazendo opção por, e também precisa estar no prontuário. Mas vamos voltar aqui, puxar, porque a gente ama o tema. Ai, meu Deus. Aí a gente começa a falar e não para mais. Vamos tentar focar aqui no reembolso. O que acontece? Durante o período da gestação, o adequado é que a gestante busque sempre essa equipe, o alecrim dourado da sua cidade. Tem cidades que não tem, mas tem muitas cidades que tem, e a maioria das cidades que tem, o alecrim dourado não está no plano de saúde. Exatamente. Pelo simples fato de, ou ele está e precisa cobrar essa taxa de disponibilidade. E aí, desde já, a gente já deixou muito bem claro que essa taxa de disponibilidade a gente não consegue reaver. Então, é muito melhor pegar uma equipe extra plano de saúde, mas para você ter essa segurança que você vai ter esse reembolso, a gente tem um caminho para percorrer. E o caminho primeiro é comprovar que dentro da rede credenciada, referenciada desse plano de saúde, não tem profissional apto para realizar o procedimento que você está buscando. E qual é o procedimento que você está buscando? Um parto vaginal. Como é que se prova isso? A gente falou lá atrás. Com um percentual de partos. Você vai pedir essa informação pro próprio plano de saúde. Vai fazer um requerimento no saque do plano de saúde, dizendo, eu gostaria de receber a informação dos percentuais dos médicos ginecologistas e obstetras credenciados e referenciados deste plano de saúde, né? E esses percentuais vão ser enviados para você. Aí o plano pode demorar aí um pouquinho, mas que não seja mais do que 15 dias. Aqui eu tenho conseguido em torno de 10 dias. Aqui também é bem rápido. Eles enviam por e-mail. Só teve um plano que falou assim, que eles não tinham, porque eles não eram obrigados a ter. Ai, meu Deus, cada coisa. Se você passar por isso, se o plano negar para você, porque pode acontecer, saiba que você pode abrir uma NIP na ANS e o plano recebe uma multa deliciosa.
Exatamente. Alta, gente. É alta. É em torno de 50 mil reais a multa que eles pagam por não fornecer esse tipo de informação. Então, como é salgado, a maioria dos planos cumpre sim e divulga essas informações. Eles não vão deixar no site, não vão deixar exposto, Uhum. não vão. Mas se você fizer o requerimento no saque do plano de saúde, você vai ter sim essa informação. Ah, A partir do momento que você tem essa informação, Aisha, o que tu tens que fazer? não, peraí, rapidinho. Uma coisa muito, 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 muito importante. Anotem números de protocolo, tá? A gente acha que é besteira, que não serve para nada, mas, gente, anota o número de protocolo. Você fez uma ligação, anota o protocolo. Ah, essa ligação não gerou protocolo. Tá bom, então me manda por escrito, eu vou te mandar um e-mail, me passa um e-mail falando que eu quero a minha taxa, a taxa de cesarianas do plano, bananana, a taxa de partos, né? A taxa, o percentual de partos. Não gerou Lá no. protocolo? Anota a atendente, o nome da atendente, da matrícula da atendente, o horário que você ligou, o O dia que você dia. ligou e deixa tudo anotadinho. A gente sabe que é chato, gente, mas infelizmente a gente precisa fazer isso. Porque é isso que vai garantir que lá no futuro, se a gente realmente precisa entrar com uma ação, a gente mostra tudo isso. Olha, pedir aqui, desde lá de trás eles já não estão fornecendo os dados, Cumprindo. fornecendo as informações que eu estou pedindo. Então, assim, eles não cumprem o dever informacional para o consumidor. E isso é muito importante, tá? Aí você viu a taxa de cesariana lá, e aí você falou assim, meu Deus do céu, não tem um, não tem nenhum, não tem. Aí o que que você vai fazer? Você vai contratar uma equipe particular porque você quer ter um parto normal, você quer ter o parto vaginal. E aí, antes de tudo isso, você vai, com a taxa nas mãos, né? Você vai abrir uma garantia de atendimento. Então, a gente tem uma resolução normativa que fala sobre a garantia de atendimento e fala dos prazos que os planos precisam seguir, tá? Então, isso também é bem importante. E aí, se eles não seguem aquele plano, vamos voltar. O que que é a garantia de atendimento? É você falar assim, plano, eu preciso desse profissional aqui, ó. Eu quero um profissional que tenha taxa de cesariana conforme recomendação do Ministério da Saúde, conforme a recomendação da OMS. E aí, você pede esse. Peraí, gente. E aí você pede essa garantia de atendimento, abre essa garantia de atendimento junto ao plano de saúde e eles têm um prazo para responder. Não responderam. Não responderam, isso chama negativa tácita, tá? Então você já tem uma negativa. Ou eles responderam e falaram assim: não somos obrigados a manter este percentual de partos vaginais, partos normais por profissional. Ou eles não respondem, ou eles respondem isso, né, Paloma? E aí você fala assim, tá. Então agora, com a negativa do plano, seja tácita ou por escrito, e aí, se, por exemplo, eles falarem isso por telefone, você fala, olha, eu quero que isso esteja por escrito. Manda para mim por E aí eles e-mail. têm 24 horas para mandar. Exatamente. E aí vocês falaram assim, não, a gente não pode mandar por e-mail. Vocês não podem mandar por e-mail? Então eu quero a gravação dessa ligação. Nós não gravamos essa ligação. Então tá bom, então anota tudo que a gente já falou, matrícula, o nome, tudo que O você puder, horário, o dia. anote tudo isso e tenha tudo isso de informação. E guarda essa informação com você. Guarda, deixa lá guardadinho. Aí você vai, a partir dessa negativa, e contrata a equipe de parto, né? Aí você tem. Uma coisa muito importante. Esse caminho você precisa fazer para cada profissional. Não adianta fazer para o ginecologista obstetra e achar que valeu para o enfermeiro obstetra, para a obstetriz. Não é isso. Você precisa abrir uma garantia de atendimento para cada profissional. Exatamente. Pode falar. É porque o que acontece? Como a gente falou antes, cada serviço sempre é um código. Exato. Quando a gente for fazer o reembolso, cada serviço que a gente fizer o requerimento de reembolso é um código diferente. Então, para que a gente consiga o reembolso completo, a gente tem que preencher código por código e justificar que a gente não teve o atendimento adequado, código por código. Então, por isso que a gente diz, precisa de tempo e precisa sim que essa pessoa esteja atenta
de como é que se usa um plano de saúde. Na verdade, quando a gente contrata um plano de saúde, a gente já deveria ter noção de como é que funciona aquele sistema e como a gente deve, né, nos portar diante do plano de saúde. E é isso que a gestante precisa aprender na gestação, né? Como é que eu faço os requerimentos para esse plano de saúde? Porque às vezes a gente se exaspera achando que a gente está fazendo de uma forma diferente e o que a gente precisa é só seguir um protocolo. Você não vai precisar se estressar ao extremo. Você já sabe o que pode acontecer com você. Respira e preenche faz esse caminho, né? E exaure corre esse caminho que aí você vai ter a negativa mais do que comprovada e a gente vai conseguir fazer a solicitação de reembolso. E se a gente parar para pensar nos valores que são dispendidos numa gestação, né, no acompanhamento de gestação e num parto, vale muito a pena. Não são valores baratos, né? E acho que é importante também que a gente falar, né, que esse caminho que a gente está falando aqui, a gente está falando especificamente para a gestação, mas isso serve para qualquer especialidade médica. Então, se você precisa de um ortopedista, de uma fono, qualquer coisa, é o mesmo caminho. Abrir uma garantia de atendimento no seu plano. Ter a negativa. Teve a negativa, seja tácita, porque eles não responderam dentro do prazo da RN 566 de 2022, que é a resolução normativa da ANS, que fala sobre isso, seja porque eles realmente negaram aquele profissional. Falaram que não tinham aquele profissional, né? Então, nasce para você o direito de pedir o reembolso administrativo, tá? E aí, por exemplo, a Aisha ficou em R$6.000, meu parto, vamos supor, o que é um valor super baixo e totalmente fictício. Não, é completamente fictício. Vamos considerar. Aí ficou R$6.000. O plano me reembolsou 1.000. Você pode cobrar esses outros 5.000 através do reembolso administrativo. O reembolso contratual de 1.000 você já conseguiu. Só que e os 5.000 que ficaram faltando? Você pode cobrar. Então, só que para isso você precisa ter feito esse caminho administrativo, porque você precisa dar a oportunidade do plano, você precisa demandar o plano. Precisa dar a oportunidade dele falar, peraí, eu tenho um profissional sim, eu tenho, olha aqui, ó. Esse profissional, ele tá apto e ele vai te atender, ele vai atender as suas necessidades. Então você precisa fazer esse caminho. Sem isso, muito dificilmente a gente consegue o reembolso administrativo depois. Fica muito mais complicado. Sim, porque por mais que a gente peça a inversão do ônus da prova, a gente precisa, na verdade, provar, porque a gente alega que é uma falha na prestação de serviço. A base do processo todo é a demonstração da falha na prestação de serviço. E a gente só consegue demonstrar essa falha quando a gente prova que não existia profissional na rede credenciada e referenciada que pudesse prestar o serviço adequadamente. Exatamente. A gente faz muito isso em ação de autismo. As mães atípicas, elas aprendem esse caminho desde sempre. Primeira vez, vai buscar as terapias, já tem aquelas negativas. Primeiro a gente recebe, geralmente, as taças, então já vai ali naquele norte, e aí aprende, e aí faz para todas as terapias. E a gente vai conseguindo reembolso por reembolso. É a mesma coisa que tem que acontecer com as gestantes. A gente ainda não tem uma aderência das gestantes muito grande. Se a gente já tivesse, talvez a gente já estaria mudando o cenário, como a gente está mudando o cenário do autismo. Né? E era isso que eu gostaria que acontecesse, que as gestantes, porque são anos e anos pagando um plano com obstetrícia, para na hora que você precisa de um serviço, você ter que buscar no setor particular. Porque você não tem acesso de qualidade a esse serviço dentro do plano de saúde. Exatamente isso. Porque o plano dificulta e burocratiza absolutamente tudo. Mas isso é pensado. Essa burocratização acontece justamente para afastar a pessoa do sistema. Com certeza, para aquela pessoa não pedir mais, né? Ai, menos um. Né? E a gente sabe que a gente tem taxa de judicialização e que vale muito a pena prosseguir
com esse tipo de procedimento, afastar o beneficiário do serviço, porque pouquíssima gente vai atrás e vai fazer esse acompanhamento todo e vai ser persistente o suficiente para, no final, ver seu direito garantido, né? Quanto mais mulheres fizerem isso, mais a gente vai conseguindo amansar e melhorar esse sistema. E, inclusive, forçar com que eles contratem profissionais com perfis adequados para realizar a parto humanizado. Porque hoje pagando o valor que esses profissionais merecem, né? Pagando esses valores que eles merecem. Porque, gente, não é fácil você acompanhar um parto, né? Um parto normal. Não é fácil, a gente já falou disso aqui. Então, assim, eu entendo que os profissionais, eles recebam um valor muito aquém do que eles deveriam receber. Por isso, muitos optam, os realmente humanizados, optam por sair desse sistema, né, do convênio. E tem uma outra coisa também, né, que acontece muito. Protocolos institucionais. Então, o profissional, ele não concorda com aquele protocolo, aquela determinada intervenção já está proscrita, ou seja, não deve mais se fazer aquela determinada intervenção, mas os protocolos hospitalares exigem que seja feito, e o profissional não concorda com isso. Então, o profissional também se retira dessa instituição, se descredencia do plano. Para quê? Para que ele possa fazer livremente o trabalho dele, né? Então, para que ele possa prestar um serviço que ele entende ser de qualidade, né? Então, tem esse viés também, né? Infelizmente. E aí, o que a gente quer é justamente isso, né? A gente não quer, assim, vocês estão querendo que falir os planos de saúde. Não, gente, a gente não quer falir plano de saúde. A gente quer que eles melhorem muito a assistência, não é? Porque, sinceramente, a gente paga, mas quando vai usar efetivamente, nossa, o valor que eles gastam com o nosso tratamento, a gente já pagou há muito tempo. Então, assim... E é importantíssimo que eles tenham lucro. É importantíssimo que eles tenham saúde financeira. É importantíssimo tudo isso. Ninguém é contra plano de saúde e ninguém é contra médico. O que é muito importante dizer, porque às vezes as nossas falas, elas são mais pesadas porque a gente precisa criticar o sistema e demonstrar como é que o sistema está hoje em dia, mas ninguém é contra médico. Pelo contrário, existem médicos maravilhosos que estão dentro de um sistema e que lutam dentro desse próprio sistema para prestar um serviço adequado, mesmo que o sistema coloque eles na parede para que seja feito de outra forma. Por exemplo, a questão dos protocolos hospitalares, quando que um protocolo hospitalar pode falar mais alto do que uma legislação ou do que uma resolução normativa do Ministério da Saúde ou do que preconiza a nossa Organização Mundial da Saúde? Não faz sentido. Exatamente. Então, o que a gente precisa construir é um pensamento múltiplo, multidisciplinar, e esse pessoal começar a aceitar que os advogados estão chegando para somar, porque a gente precisa pressionar esse sistema para ele melhorar. Exatamente, a gente não é inimigo de ninguém. Né? A gente não está querendo a cabeça de ninguém, não. A gente só é amigo das evidências científicas, porque as evidências científicas vai sempre ser o que vai nortear a gente no caminho de o que é adequado. A gente não quer nada além do que é adequado, nada além do que é efetivamente digno. Exatamente. Porque uma das coisas que me choca muito é a gente tratar com naturalidade chamar parto humanizado. E quando eu chamo parto humanizado, significa que eu já estou aceitando o fato de que o cenário de parto que a gente tem hoje não é humano. Exatamente. Eu estou fazendo essa diferenciação, eu tô sim aceitando e olhando para o cenário e dizendo, não está correto, a gente precisa buscar mudar. Agora, a gente não está culpando o profissional apenas. Hoje nós temos realidades muito complicadas para trabalhar. Mas isso não significa que é uma opção ou uma culpa exclusiva do profissional. A gente precisa trabalhar isso desde a graduação médica. Desde a graduação dos enfermeiros. Porque eles aprendem na faculdade as condutas. Exatamente. E durante a residência, enfim, como é que eu posso buscar nesse profissional que ele tenha um comportamento diferente do que ele foi formado para ter. É sobre isso. E não é ser
contra profissional médico, não é ser contra plano de saúde. A gente precisa da prestação de serviço do plano de saúde. O plano de saúde é essencial para ter um equilíbrio hoje no nosso sistema de saúde. O SUS não aguenta sozinho. Uhum. E Exatamente. também temos problema dentro do SUS. Uhum. Mas, em relação a parto vaginal, a gente precisa dizer que a gente tem hoje uma taxa bem superior no SUS de partos De partos vaginais do que a vaginais. gente tem no sistema privado. E por que isso acontece? É uma situação financeira econômica. Uhum. E não dá para negar que é. A gente já demonstrou aqui durante a live que não se coloca um cenário que seja o menos possível para os profissionais da rede privada fazerem um acompanhamento de parto. Enquanto no SUS a gente tem sistema de plantão e que um passa para o outro. Uhum. Exatamente. Claro que vai fluir melhor. Exatamente. Uhum. Pois é. E eu acho que uma coisa também, né? Os planos falam muito. A gente não precisa seguir a OMS, né? As taxas recomendadas pela OMS de parto normal, né? Mas, gente, eu gosto de fazer um paralelo com a Covid, que é uma coisa que assolou a gente, né? Uma pandemia, então afetou todo mundo. O que seria de nós se nós não seguíssemos as recomendações da OMS? Então, assim, todo mundo seguiu as recomendações da OMS. Por quê? Porque é um órgão de saúde mundial. Não está se referindo a mim, a Paloma. Não é o meu caso, é o caso de todo mundo. Então, para a OMS falar que as taxas de cesáreas deveriam ficar em torno de 15%, significa dizer que eles fizeram um estudo com muitas mulheres, muitas gestantes, e chegaram a esse percentual. Então, assim, não é qualquer coisa, sabe? Plano também adora falar isso, que a gente não precisa seguir a OMS. Aí, fala, gente, como assim não vamos seguir a OMS, sabe? Como assim? Quem vamos seguir? Vamos seguir os médicos, né? Porque é só o... É claro, gente. Nossa. E assim, o que a gente tem hoje é um cenário que tem 86%, né? Eu tava vendo aqui os Exato. comentários e tem gente perguntando se vai ficar salvo. Vai ficar salvo a live, sim. Vai ficar no meu perfil salvo. Podem ficar tranquilos que vocês podem voltar e pegar essas informações durante, porque eu sei que vocês vão voltar aqui para ver se vocês estão fazendo o caminho certo ou não, né? Com Porque, não, certeza. pra gente, a gente fica falando aqui, a gente já está acostumado com lidar com o plano de saúde, com esses protocolos, mas a gente entende que não é uma coisa tão fácil para quem vai fazer pela primeira vez, Uhum. né? E que o acompanhamento, inclusive, é muito importante. Se você puder ter um advogado da sua confiança ali acompanhando, faça isso. Vale muito a pena, inclusive financeiramente. Sim, com certeza. E vamos falar, falha na prestação de serviço, aí a gente abre a primeira coisa, o primeiro protocolo é o pedido, negou tacitamente, negou pelo protocolo de não somos obrigados. Que esse. E aí, o que se faz depois disso? Vai, contrata a equipe. Contratou a Exatamente. equipe, pagou essa equipe. E aí, como é que eu faço para tentar reaver? Qual é o protocolo que eu vou fazer dentro desse plano de saúde? Uhum. Aí você foi lá, pagou a equipe, tudo certinho. Aí a gente vai submeter essa nota ao plano de saúde. Vai falar assim, olha, eu gastei tudo isso aqui, ó. Todos esses códigos TUS aqui, ó, eu utilizei. E aí você vai submeter essa nota para o plano, né? E vai pedir o seu reembolso para o plano diretamente. Provavelmente eles vão falar que não vão reembolsar, né? E tem prazo para Ou isso, né? tem... Nossa, agora Faça fugiu. o quanto antes, o plano tem O 30 pedido do dias. reembolso? É, Ah, tá. Achei que era da resposta do plano. Da resposta do plano fugiu. Mas 30 você tem que submeter dias. isso em 30 dias. A gente tem que fazer 30 dias e eles têm 30 dias também para fazer
não é uma resposta. Uhum. É para fazer o reembolso. Uhum. Então, eles vão ter 30 dias para colocar o dinheiro na conta que você vai colocar dentro do seu requerimento. Você já coloca qual é a conta bancária sua, especifica tudo direitinho, seus dados, para que eles possam fazer a devolução. Então, você tem 30 dias da emissão dessa nota, da prestação desse serviço. Precisa ser a emissão da nota no dia da prestação. Então, vamos lá. Aí tem 30 dias para você apresentar isso para o plano de saúde, tá? Você apresentando isso para o plano de saúde, eles têm 30 dias para fazer a análise e a devolução dos valores. Eles podem devolver o valor completo, ou eles podem, que eles glosar. Glosar, ou devolver só o valor de tabela, né? E aí eles confundem, né? E aí eles estão achando que é reembolso contratual. E você fala, não, não é esse tipo de reembolso que eu estou buscando, porque você não tinha profissional para me atender. Então vocês têm que me pagar integralmente e não com base no valor da tabela contratual. Né? Exatamente. E quando eles mostram essa tabela, porque quando a gente vai para o judicial, eles não mostram a tabela. Não mostra a tabela, não mostra como que eles fazem o cálculo, né? Como que chega nesse valor. Ninguém sabe. É a mesma caixa preta que está guardado o percentual de reajuste. Como é que eles chegam no percentual de reajuste? Deve estar, essa caixa preta deve estar isso, deve estar a planilha de reembolso, deve estar várias coisas lá. A gente certeza. Tenta abrir, a gente não consegue. Infelizmente, os processos não... Às vezes, eles brigam até o final do processo, dizendo que vai ser o reembolso por tabela. E a gente diz, tá bom, então demonstra a tabela. Aí não aparece a tabela, aí vai para o completo. Exatamente. A realidade é, né? Sendo assim, muito sincera e honesta, o que acontece na nossa realidade é isso. Então, a gente faz esse procedimento todo e no final, se o plano realmente se negar a fazer, muitas vezes a gente consegue resolver isso administrativamente. Quando eles sentem que vocês estão amparados por um profissional que sabe o que ele está fazendo, que a gente já sinaliza, olha, a RDC, olha, o CDC já faz uma pequena justificação que eles consigam perceber que nós somos profissionais especialistas na área de direito da saúde, muito provavelmente eles vão chamar para acordo. Né? E o acordo será de devolução do valor completo. Por que eles chamam para o acordo nesse momento? Porque eles sabem que se a gente for para o judicial, a gente vai pedir dano moral. Então, para eles vai valer muito a pena fazer. Às vezes, quando o beneficiário me procura, eles vêm muito com aquela visão de que a gente só serve para judicializar. E exatamente. muitas coisas a gente consegue resolver no administrativo. Essa é uma delas. Você vai achar, muitas vezes, que você vai passar 4 anos para ter aquele valor, e às vezes não é isso que acontece. Às vezes você tem meses, às vezes você tem em 1 ano no máximo, que você vai negociando, ou você entra com a ação e ele já vem com a proposta de acordo de volta, né? Exatamente. E muitas vezes você desiste antes de tentar. É verdade. Que daí, quando vai para o judiciário, a gente pede danos morais, né? Fora tudo que a gente gastou, a gente pede... Fora tudo que a gente gastou, fora tudo que a pessoa gastou, né? A gente ainda pede os danos morais. E até que isso seja julgado, leva tempo, né? Porque a gente vai chamar o plano vai responder, a gente vai responder. Então, assim, uma pesquisa do CNJ, tomando por base o ano de 2021, saiu essa pesquisa em 2022. Processo em primeiro grau no Brasil demora cerca de 2 anos e 8 meses. Então, por aí você já vê. Para sair uma sentença falando assim, você tem direito ao reembolso. E aí, o que isso gera, né? A hora que o plano ele vai pagar, além de pagar o que você desembolsou efetivamente, os danos morais, ele ainda vai ter que pagar juros de mora e correção monetária. Então, assim, o valor fica muito mais alto do que você efetivamente gastou. Para eles, realmente compensa fazer esse reembolso administrativo, resolver tudo aqui, para que você não vá para o judiciário. Ainda mais quando eles veem que você está amparada.
Então, que você tem uma pessoa, pela linguagem, eles já sabem, né? A gente monta um textinho assim, ó, com resolução, com RDC, com norma tal, com a lei tal, com artigo não sei o que, de não sei na onde. E aí, gente, Aí eles a gente entendem que recebe uma não é uma ligação, pessoa leiga. doutora, pode vir aqui, é sobre o beneficiário tal, a Tal. gente queria. E É aí exatamente parece que isso. abre os portões, né? E a gente consegue resolver de uma maneira bem mais tranquila para todo mundo. Mais rápida, muito mais rápida. Você não vai levar mais de 3 anos, 4 anos para reaver esses valores. Né? Então, assim, Mas para a gente chegar nisso, o exato. beneficiário precisa aprender a usar o plano de saúde e não é Uhum. difícil. Não é. Por exemplo, É chato porque a gente leva um chá de cadeira, né? É assim, cada ligação pro plano é meia hora, 40 minutos, mas assim, é pra gente desistir mesmo. Eles fazem de tudo pra gente desistir, né? e eu digo muito, por exemplo, ouvidoria de hospital funciona. Ouvidoria de plano de saúde muitas vezes funciona também. A gente precisa recorrer a esse tipo de canal. O Uhum. administrativo muitas vezes resolve, ou então o administrativo da própria ANS. Ainda, antes de entrar com o processo judicial, a gente ainda tem a busca dentro da ANS, que não que não Exato. gera custas judiciais, que a gente vai fazer um procedimento administrativo, a gente cobra para isso, mas o valor é diferenciado do que entrar com uma ação judicial. Então, existem caminhos. Você só vai chegar no último se você preencher todos eles. É importante, né? E Uhum. quando a gente chega para o juiz, já aprovando que a gente fez todo o caminho, esse juiz dificilmente vai negar, porque você vai ter Uhum. como demonstrar para ele que você efetivamente tentou exaurir todas as maneiras que você tinha de resolver aquela questão administrativamente. Uhum. Ele já olha o seu processo de uma forma completamente diferente do que a pessoa que chega lá e diz assim: eu tenho direito e é isso. Como é que você comprova que não tinha esse profissional? Uhum. Você fez algum contato? Hoje já temos, inclusive, decisões do CNJ no sentido de é obrigatório você mandar pelo menos uma notificação extrajudicial para outra parte e esperar o prazo dessa notificação para que a outra parte possa se manifestar. Uhum. Aí, não se manifestou, você entra judicialmente. E Uhum. quantos processos a gente tem dentro do judiciário, atolando o nosso judiciário, sem necessidade, porque não foi feita nenhuma tentativa administrativa de resolução da questão, assim. Acordo Exatamente. não é ruim. Não, não, não é ruim. Eu acho que as pessoas precisam mudar a cultura mesmo, né? A gente ainda tem uma cultura muito litigiosa, ou seja, de briga. A gente quer brigar. Mas a advocacia preventiva hoje, gente, já mostra um outro caminho. Mostra que você consegue sim resolver muitas coisas conversando de forma administrativa, seja com o plano de saúde, hospital, a demanda que você tiver. E aí você consegue, sim, muitas vezes atingir o seu objetivo sem precisar do Poder Judiciário, né? Porque a gente sabe que é um desgaste a mais quando vai para o Poder Judiciário. Então a gente preza muito, né, por essa advocacia preventiva, que consegue resolver tudo num tempo muito mais rápido. Para a gente também é interessante que isso seja resolvido o mais rápido possível, não só para o beneficiário, né? Então acho que isso também é uma coisa que precisa ficar clara, né? Então para a gente também é Buscar um vantajoso. advogado o quanto antes. Por exemplo, desde o início Exato. da live, o que a gente está batendo o que a gente precisa é que a pessoa que esteja em dificuldade ou que vá fazer qualquer tipo de contratação, por exemplo, contratação de plano de saúde, a pessoa vem e me diz assim, eu estava com corretor. Cada pessoa tem uma necessidade específica no plano de Uhum. saúde. Muitas vezes esse corretor, ele está para vender o plano de saúde e fazer essa Exatamente. conexão entre a pessoa que precisa e o plano de saúde. Mas ele não vai defender os interesses de ninguém ali naquela contratação. Muitas vezes a Exatamente. pessoa deveria buscar antes. Aí o que, que acontece? Contrata de uma forma inadequada para aquela necessidade que tem e a gente precisa fazer, muitas vezes depois não tem como zarar aquele prejuízo, né? A Uhum. gente vai ter como tentar remediar uma coisa ou outra, conseguir, mas se tivesse buscado o advogado preventivamente, teria contratado da melhor forma para si, entendeu? Eu Exatamente. sempre bato nessa tecla.
divórcio. Vamos reunir, vamos tentar chegar, estabelecer, né, o que é melhor para todo mundo, fazer um acordo e colocar só para homologação. A homologação vai dar validade para aquilo, mas foi o que a família determinou. E cada vez mais a Exatamente. gente está caminhando para resolver muitas demandas extrajudiciais. Então, quando eu me propus a fazer essa live, é muito para isso também, para chamar as pessoas para tentar resolver no administrativo, porque quando a gente fala de advogado dentro da área médica, Nossa! já liga, que é erro médico, e a gente nem está falando de erro médico aqui. Aí acha que a negativa de plano de saúde só pode ser resolvida em via judicial, nem imagina que precisa esgotar a via administrativa antes, que muita coisa é resolvida na via administrativa, dependendo, claro, do posicionamento de cada advogado. Aquele advogado que quer resolver o problema do seu cliente, muitas vezes consegue sim na via administrativa, e quando não consegue na via administrativa, aí você já vai para o processo, a instrução desse processo já vai estar muito mais além, já vai estar muito lá na frente. Eu já vou ter como demonstrar para esse juiz e pedir muito mais facilmente uma antecipação de tutela, que vulgarmente se conhece como a famosa liminar, né? E conseguir rapidamente que aquela pessoa receba aquele direito. Mas para eu chegar até lá, eu preciso construir o caminho. Exatamente. Sem isso a gente não consegue fazer. Porque daí a gente não consegue demonstrar para o juiz que realmente o plano não forneceu aquele serviço que ele tinha que fornecer, né? Então fica muito mais complicado. E aí o juiz fala assim, indefiro, ou por perda do objeto, por qualquer motivo que seja. E aí não concede. E aí o pior é que as pessoas ficam bravas com a gente, né? Aí o cliente fica super bravo com a gente. Aí a gente fala, olha, mas você lembra que a gente falou isso, que precisava ter feito isso? Lembra que eu falei que, sabe? Aí você retoma com o cliente, né? É verdade, doutora. Nossa, é mesmo. Gente, é assim que funciona o judiciário, inventa, né, o caminho das pedras. A gente não inventa o caminho das pedras. O caminho das pedras é isso. Você precisa demonstrar falha no serviço. Você só consegue demonstrar falha no serviço quando você comprova que não tem um profissional que possa prestar aquele serviço adequadamente. Tá? Exatamente. É a única forma que a gente tem de chegar na finalidade que a gente tem, que é o reembolso integral. Bom, vamos para as nossas considerações finais. Eu olhei no relógio. Eu acho que vão cair a gente. A gente já está há muito tempo. Mas só por um motivo, porque realmente é muito bom falar sobre o tema que a gente gosta e dividir essa live contigo foi muito bacana. Eu te agradeço demais por ter aceitado esse convite, por estar aqui, né? E por partilhar um pouco desse conhecimento com a gente. Vou com certeza fazer novos convites. Imagina, Paloma, obrigada, viu? Eu que agradeço demais pelo espaço. Acho que é muito importante, acho que tudo que a gente trouxe, né? Muito importante para quem tá aí tentando reembolso, seja em qualquer área, não só na gestação, né? Então eu acho que eu só tenho que agradecer. Obrigada por tudo. Tá certo. Gente, vou deixar a live salva. Quem chegou agora no final pode assistir desde o início. Muito obrigada para todo mundo que esteve aqui com a gente. Até Obrigada, amanhã, gente. Vocês. Tchau.